Olá, crianças! Hoje nós vamos fazer uma rápida revisão da história de Santa Catarina. É o resumo do resumo do resumo. Mas vai servir já para vocês fazerem uma relação com a história do Brasil. E como vocês sabem, a história do Brasil ela está dividida por etapas. Santa Catarina também eu vou fazer basicamente, a grosso modo, essa divisão. Vamos começar então com Santa Catarina, período pré-colonial, antes dos portugueses chegarem, né? Então, vocês sabem me dizer quem foram os primeiros habitantes de Santa Catarina? Não foram os índios. Foram os povos sambaquis, os sambaquieiros, né? Lembra que nós estudamos Brasil pré-colônia na apostila sobre as pinturas rupestres de povos primitivos? Então, os sambaquis eram um tipo de povo primitivo. Era um tipo de povo primitivo, ágrafos, que a gente chama. Eles não tinham um sistema de escrita ainda, né, organizado. E o que nós temos hoje sobre esses povos sambaquis é pouca coisa e mais pistas, vestígios, evidências de que eles existiram. Tá? Mas não se tem muitos registros não, tá? Bom, os sambaquis moravam aqui em Santa Catarina e isso é uma marca muito forte aqui no estado. Existiam muitos sambaquis há mais de 10 mil anos atrás. Tanto é que Santa Catarina tem o maior sítio arqueológico, ou seja, o maior a quantidade de lugares de estudo, de evidências que existiam sambaquis no Brasil inteiro. Então, onde se tem mais evidências de que esse povo existiu é aqui em Santa Catarina, né? Por causa da quantidade dos sítios arqueológicos. Se você não sabe o que é sítio arqueológico, pesquise então, tá bom? Bom, com isso, com os sambaquis vivendo aqui em Santa Catarina, chegam os índios. Só depois dos sambaquis chegam os índios. Os índios com uma tecnologia mais aprimorada, o que acontece? Eles conseguem dominar aqui o território. E aí os sambaquis, eles vão desaparecendo, né? Eles vão sendo extintos. E aí os indígenas começam a povoar aqui Santa Catarina. E aí nós temos aí o mapa de Santa Catarina, basicamente para a gente ter uma ideia. Os caigangues, os xoclém, aqui eram os sambaquieiros que moravam, eles ocupavam o território do litoral aqui, né? Eles moravam perto do litoral, porque eram povos que pescavam, eram povos que viviam tinha esse contato com o mar, né? E aí depois vieram os guaranis, carijós, que inclusive foram os carijós que teve os primeiros contatos com os portugueses quando chegou, porque os portugueses vinham pelo mar, então quem estava lá no litoral? Os carijós, né? Lembrando que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, em Porto Seguro, sul da Bahia, né? Tô comemorando porque eu falei o nome da minha cidade, tá, pessoal? Só por isso. Então, assim, lembrando que quando os portugueses chegaram em Porto Seguro, no sul da Bahia, e depois em outros lugares do litoral brasileiro, o primeiro contato foi amistoso. Então, as primeiras relações de portugueses e indígenas foi relações razoavelmente amistosas, até porque os portugueses, eles fizeram amizade com os índios, deram presente aos índios, fizeram negócios com os índios, para só depois, estrategicamente, forçar a dominação, ok? Então, Santa Catarina foi também uma capitania. Lembram das capitanias hereditárias?
que o governo português, para conseguir administrar o Brasil, né, com medo de invasões de outros países, né, crescendo o olho, ele fez o quê? Dividiu o território em 15 grandes lotes de terras e chamou 12 homens de sua confiança e distribuiu esses lotes de terras entre essas pessoas de confiança, chamadas donatários, né? E esses lotes chamados de capitanias hereditárias, que passava de pai para filho. E Santa Catarina era uma capitania, a capitania de Santana ou Santa Ana, né? Mas com o passar do tempo, por volta de 1526, tinha ali um homem chamado Sebastião Caboto, né? Que ele ficava responsável, então muitas vezes ele vinha para Santa Catarina aqui para patrulhar, para ver e observar como estava o território catarinense a pedido da coroa portuguesa. Então ele sempre vinha aqui para ver como é que estava o clima, né? Como é que estava o negócio. E tanto é que depois ele chega em Florianópolis e batiza o nome de Ilha Nossa Senhora do Desterro, né? Ou seja, Ilha daqueles que deixam a terra. E depois muda para Santa Catarina. Não se tem um consenso por que ele colocou o nome de Santa Catarina. Alguns dizem que é devido ao nome da santa, né, em homenagem à santa. Outros dizem que é porque era o nome da esposa dele. Ok? Mas agora vamos, né, já estamos aqui, eu já estou contando a história da parte do Brasil colonial, que quando o território brasileiro está sob o domínio de Portugal, e Portugal sempre manda navegantes, homens, para estar administrando, patrulhando esse território. Século XVIII, nós temos o que no Brasil? O ciclo do ouro, né? Grande exploração dos bandeirantes para se ter o ouro. Ok? E isso também, nessa expansão do ouro, nós vimos que existiam os bandeirantes. Na verdade, os bandeirantes já existiam bem antes do século XVIII, né? Por quê? Porque os bandeirantes eram essas pessoas contratadas pelo rei de Portugal ou por iniciativa própria que se aventuravam para explorar ouro, para encontrar ouro, né, para explorar pedras preciosas, mas principalmente o ouro no território brasileiro. E as estratégias que os bandeirantes usavam não eram muito amigáveis, não. A gente já viu isso, né? Então, como eles precisavam adentrar o interior de Santa Catarina, o interior do Brasil, então eles tinham que ter muitas vezes auxílio dos índios, que os índios sabiam o caminho. Para vocês terem ideia, tinha caminhos daqui de Santa Catarina até o Peru, gente. Então, eles precisavam dos índios para estar auxiliando eles nessas viagens para o interior do Brasil. E muitas vezes eles vendiam, sequestravam os índios, vendiam, ameaçavam, né? Então, os bandeirantes eles não tinham estratégias muito amigáveis, não, tá? Então, fica aí a reflexão. Será que o bandeirante é o mesmo uma figura de herói? Vamos pensar, né? E então, século XVIII, com o ciclo do ouro, há esse boom, esse estouro, né, de muitos bandeirantes se aventurando no interior do Brasil, e no estado de Santa Catarina não é diferente. Com isso, vem muitos bandeirantes vicentistas ou paulistas, porque São Paulo se chamava Capitania São Vicente. E aí, esses bandeirantes fundam as primeiras cidades aqui em Santa Catarina,
tá? Como São Francisco do Sul e Lages, ok? Bem, com o passar de alguns anos, Portugal e Espanha começam a entrar em conflitos. E a coroa portuguesa, mais uma vez preocupada, ela começa a ter essa preocupação de preencher o território catarinense, que não era tão povoado assim, né? Então, em 1746, abre um edital, um convite para os açorianos, ou seja, uma parte para a Ilha dos Açores, né? Que é um lugar em Portugal, para esse pessoal que mora na Ilha dos Açores vir morar aqui no Brasil, tá? Em 1746. Como eles também, esses açorianos, eram um povo que convivia também, tinham contato com o mar, aqui se pensou assim que aqui eles também iam se acostumar no litoral de Santa Catarina. E hoje nós vemos que, se a gente for lá para Florianópolis ou outro lugar do litoral, a influência açoriana, né, bem forte no litoral catarinense, ok? Com isso, a partir do momento que os açorianos vêm para cá, passa-se um tempo, em 1850, mais precisamente, de maneira mais forte, começa uma política no Império da política hegemonia racial ou branqueamento. Por quê? Porque em 1850, não, só para a gente situar, né, vai demorar mais alguns anos, por esse período, existe esse período aí, dessa política do Império de hegemonia racial branqueamento, que era o quê? O Império Português entendia que o Brasil precisava ter o progresso, precisava se desenvolver, precisava progredir. Então, o que se pensava? Que os povos, né, as pessoas, olha os bandeirantes aqui, né, que os povos europeus, né, as pessoas de diferentes países da Europa, a Europa é um continente, a Europa é esse conjunto de vários países aqui, tá, pessoal? Então, se pensou que, naquela época, eles achavam que os europeus, fossem ele da Espanha, Itália, Alemanha, França, Ucrânia, Polônia, eles eram mais desenvolvidos, eles eram mais evoluídos, mais superiores, né? Devido a questão da sua cor branca e pelo o desenvolvimento tecnológico que se tinha na Europa. Então, eles julgavam que eles eram melhores do que os demais povos de outros lugares. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque até hoje nós temos esses vestígios, né, de superioridade, de achar que outros países, outras culturas são inferiores. E isso vem de muito tempo, inclusive desse momento histórico que o Brasil e Santa Catarina viveu. Então, o imperador ele começa a achar que ele precisa trazer os europeus para cá, para que eles possam alavancar a economia brasileira, porque simplesmente o povo europeu é superior aos povos indígenas, os povos africanos ou descendentes de africanos que aqui estavam. E aí, o que o Império faz? Trabalha em cima dessa política, lançando convites e formas acessíveis dos europeus virem para o Brasil, tá, pessoal? Agora não era mais só os açorianos, não era mais os portugueses somente. Agora ele abre para todos os outros países da Europa, tá? Com essa intenção. Lembrando que esse período aí de incentivo à imigração para o Brasil não foi um período de 1 ano ou 2 anos, tá? Foram vários anos.
E o povo na Europa estavam vivendo também momentos tensos, né? Guerras, problemas financeiros, a pobreza estava crescendo muito na Europa, a questão do crescimento desordenado das cidades, enfim, existiam vários problemas ali no contexto europeu que faziam com que as pessoas realmente tentassem se aventurar em um outro país. Então, muitos europeus vieram fugidos de guerra, fugidos da fome, tá? Fugidos desses problemas que assolavam a Europa. E vieram para cá, para o Brasil. E hoje nós temos aqui em Santa Catarina, né, os descendentes desses europeus, que foram os povos alemães, italianos. E eu quero frisar com vocês, pessoal, que Santa Catarina foi o estado que mais recebeu imigrantes. Então, é um erro grande, hoje não se tem mais essa visão. As universidades cobram isso no processo de seletivo das universidades, que Santa Catarina não é um estado alemão, tá? Pelo contrário, porque assim, de todos os povos imigrantes, em menor número que Santa Catarina recebeu foram os alemães. Então, nós temos aqui ucranianos, nós temos poloneses, alemães, italianos, tá? Tivemos austríacos, tivemos também os africanos que foram também imigrantes, que saíram do continente deles, do país deles, para vir para o Brasil à força, né? Porque foi tirada a liberdade. Então, nós temos, assim, ó, uma diversidade imensa em Santa Catarina de imigrantes. E o interessante é que os povos indígenas, que hoje a gente muitas vezes ouve, assim, a negação da existência desses povos indígenas aqui em Santa Catarina, eles não são reconhecidos como os habitantes nativos daqui, né? Então, quem foram os imigrantes foram os europeus. Os europeus chegaram depois. E os africanos também chegaram depois. E até hoje o Brasil recebe imigrantes. Você sabe quais são eles? Então, isso vai ser tema para a nossa pesquisa. Até hoje, Santa Catarina recebe imigrantes, como, por exemplo, os haitianos. Não só os haitianos, mas um exemplo, os haitianos são imigrantes. E a gente vê muita resistência em Santa Catarina, inclusive em São Miguel, já ouvi falas preconceituosas sobre os haitianos. Mas que ironia, né? Porque a nossa região aqui em Santa Catarina recebeu muitos imigrantes. Vocês são descendentes de imigrantes. Eu sou uma descendente de imigrante, né? Dos africanos. E por que se resiste tanto, então, quando são imigrantes do Haiti ou da Venezuela? Fica a reflexão. Por hoje é só e até breve.